6 de agosto de 1945. 5 minutes. 10 mil metros acima de Hiroshima, no Japão. 2 minutes out. Uma força destrutiva sem precedentes logo destruiria a cidade abaixo. We shall completely destroy Japan's power to make war. O homem por trás dessa incrível arma era o físico Robert Oppenheimer. Oppenheimer understands that it's going to change the world. This was an extraordinary act. O momento era uma desesperada tentativa de pôr fim à guerra. The atomic bomb was just another step in a horrible war. Às 8 horas e 15 minutos, a máquina, a primeira bomba atômica do mundo, foi lançada. 3, 2, 1. E teve início uma era perigosa para a humanidade. Nothing would ever be the same again. Na história humana, há capítulos críticos que unem um indivíduo ousado, uma situação difícil e uma tecnologia inovadora. É o destino fundindo homem, momento e máquina, a arma absoluta, Oppenheimer e a bomba atômica. 6 de agosto de 1945. 3 bombardeiros B-29 cruzaram o Oceano Pacífico em direção ao Japão. Um dos aviões, o Enola Gay, carregava uma única arma, mais letal do que a carga combinada de centenas de bombardeiros. Tom, I got us about 2 minutes out. Hi, I'm Hunter Ellis. In the summer of 1945, President Harry Truman authorizes the deployment of a weapon the likes of which mankind has never seen, a weapon that will transform the world. Its creator is a brilliant scientist striving to bring an end to World War II. But the bomb he creates has the power to not only end the war, but to also destroy humanity. Em 1935, os cientistas descobriram o nêutron, a chave que desvendaria os segredos do poder atômico. Em 1938, Otto Hahn e Fritz Strassmann, 2 químicos alemães, dividiram o núcleo de um átomo em 2 fragmentos através de um nêutron em um processo chamado fissão. Because it took very little energy going in, and this enormous amount comes out. This enables the possibility that one fission, releasing neutrons, will trigger other fissions that release more neutrons, and you get double and double and double and double, and before you know it, most of the nuclei in the whole sample have exploded. Essa descoberta demonstrou que a energia liberada por esses núcleos poderia ser transformada em uma arma poderosa. Here in the United States, not too many people realize the potential of this discovery. Albert Einstein, however, did. Em 1939, Albert Einstein advertiu o presidente Franklin Roosevelt de que os nazistas poderiam tentar dividir o átomo e desenvolver uma bomba usando a fissão nuclear. Para superá-los, o presidente Roosevelt autorizou em 1941 um programa ultra-secreto de $1 bilhão com um nome capcioso. The project to build the first atomic bomb was named the Manhattan Project to try to hide what it was, to make it clear this project had nothing at all to do with the atomic bomb, and it served its purpose. After all, if Hitler gets a nuclear bomb before we do, and he alone has that kind of power, well, it's a very dangerous situation. No final de 1942, Los Alamos, no Novo México, foi o local escolhido para a construção da primeira bomba atômica. Sua localização isolada era essencial. They needed some place that was not near any coast where the enemy would not be able to access it easily. They needed a remote place that was distant from any population. Abril de 1943. No laboratório do Projeto Manhattan, em Los Alamos, o físico Robert Oppenheimer e sua equipe de cientistas corriam contra o tempo. Sua tarefa era transformar a ciência da fissão nuclear em uma arma de destruição em massa. Los Alamos scientists were working 6 days a week, 24 hours a day, night shifts, the kind of focused labor on one project, all to stop Hitler. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial já assolava o planeta há mais de 5 anos. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha finalmente se rendeu. Havia alegria nas ruas e vitória na Europa. Mas a guerra no Pacífico estava longe de terminar. The Pacific War is
in some ways more bloody and more difficult than the war in Europe had been. The Japanese, from island to island, fought down to the last man. As forças aliadas pretendiam invadir o Japão para pôr fim à guerra, mas a possibilidade de elevadas baixas forçou o presidente Truman, que assumira o cargo após a morte do presidente Roosevelt em abril de 1945, a fazer uma terrível escolha. With pressure mounting to end the war in the Pacific, President Truman makes a momentous decision. He turns to the Manhattan Project and the destructive power of the atom bomb. He was presented with this powerful weapon that could end the war by the military. At that point, I don't think there was much hesitation about using this against the Japanese. Julho de 1945, Los Alamos, Novo México. A arma mais devastadora da história fora construída e precisava ser testada antes de ser usada em combate. Um local seguro e afastado foi escolhido para esse arriscado experimento. The Jornada del Muerta, the Journey of the Dead, the Spanish had called it, because it was so dry and barren desert that really you took your life into your hands crossing it in the old days. O primeiro teste foi marcado para 16 de julho de 1945 e se chamou Trinity. Alguns cientistas estavam otimistas, enquanto outros se preocupavam com seu poder catastrófico. The physicists were terrified that it would be a dud. Then on the other end of the scale, if it worked, what if it worked too well? What if it was even larger than they imagined? What if it ignited the atmosphere? If the nitrogen did fuse in the atmosphere, then the entire atmosphere would explode. It would be the end of life on Earth. Apesar dos riscos, o teste prosseguiu. Odds of it happening are very small. But until you do the calculation, that's the sort of thing you worry about. O ônus de um teste bem-sucedido recairia sobre os ombros de um homem. O Dr. Robert Oppenheimer, chefe do laboratório em Los Alamos e físico visionário por trás da bomba atômica. O teste foi marcado para as 4 horas do dia 16 de julho de 1945. Horas antes da explosão, os cientistas armaram a bomba, que fora apelidada de Gadget, e estava sobre uma torre de 30 metros. Mas às 2 horas da manhã, uma tempestade de raios ameaçou tudo. It was every physicist's worst nightmare. A tempestade se intensificava e Oppenheimer e sua equipe temiam que um raio iniciasse a detonação e matasse centenas de pessoas na área próxima. – 16 de julho de 1945. A primeira bomba atômica do mundo, um explosivo de 5 toneladas, jazia sobre uma torre de 30 metros para ser detonada em um vasto trecho inabitado do deserto do Novo México às 4 horas da manhã. Homem, momento e máquina se fundiam na história e mudariam para sempre a natureza da guerra. O homem encarregado do teste Trinity era Robert Oppenheimer. Ele precisava de condições perfeitas para a explosão. O momento era a missão ultra-secreta de realizar um ataque nuclear contra o Japão. A máquina com a qual contava era a bomba atômica, que podia destruir uma cidade inteira em segundos. This is an explosion unlike anything that humans have ever done. It's worth thinking about. Unexpected consequences, what could happen. It's hard to figure out what they might be. You don't always get it right. Uma tempestade de raios ameaçava detonar a bomba e poderia matar quem estivesse a quilômetros do local. They were afraid that the electrical storms could trigger the gadget. Again, how real those concerns were, nobody knew, because this was all new. And if you were down there, you were scared. O teste foi reprogramado para 5 horas e 30 minutos, mas a tempestade passou sem incidente. At 5:10 a.m., the countdown begins. Scientists aren't sure if the bomb will be a dud or if it will succeed too well and bring about a cataclysmic event. But one thing is certain, the test must go forward. 5 horas e 29 minutos da manhã.
Robert Oppenheimer aguardava ansiosamente em um abrigo a 10 quilômetros do ponto de impacto. You get down to minus 10 seconds, minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. And then suddenly, it's just like the sun suddenly appeared right in front of our eyes. 3, 2, 1. Smoke and dust, whatever, rising very rapidly, just shooting up towards the atmosphere.